Um assunto tem gerado polêmica entre professores, alunos e diretores das escolas do Brasil afora. São as propostas do governo para o chamado novo ensino médio. Lucas, qual a tua opinião sobre essas novas regras do ensino médio, a proposta do governo? Eu creio que foi muito mal imposta pelo governo federal, pois uma pessoa que entra no ensino médio, normalmente com 15 anos, não consegue ainda ter uma base do que quer fazer da vida, pois é bastante complicado, ainda mais na cidade. Se até para mim hoje, para uma boa parte dos meus amigos, é complicado, pois a pressão para o adolescente hoje em dia é muito maior do que se diria antigamente, pois a faculdade, trabalho, concurso, a própria pressão familiar atrapalha bastante na decisão do que o aluno, como estudante, pretende fazer na sua carreira profissional. Esqueceram o significado do ensino médio em si. O ensino médio é a formação crítica do aluno, é a formação do cidadão. Como eu vou formar o cidadão querendo que do fundamental ele já tenha a ideia do que ele vai querer, qual vai ser a participação dele social, profissional e como ele vai seguir a educação dele. Então temos que rever os conceitos, não temos que mudar apenas o ensino médio, sim mudar a base, porque o erro não está só aqui, o erro está na base. Tudo que nós temos é o que foi construído, é tudo aquilo que nós tivemos da educação e a maioria das pessoas que vai enfrentar o ensino médio integral sempre veio de escola pública. Então você vai ter um grande choque de ideias, um grande choque, vão se contrariar nisso. Então eu acredito que pode ocorrer, mas se ocorrer uma mudança anteriormente na base e também uma questão de infraestrutura, investimento e também políticas de educação que sirvam de verdade. Eu acredito que nenhum cidadão vai gostar se o governo impôsse uma reforma na sua casa sem sua autorização. É a mesma forma que está acontecendo na nossa república hoje. O governo quer aplicar uma reforma sem antes consultar a sociedade. E lá na propaganda bonitinho ele fala que mais de 80% já aprova essa reforma. Mas como aprovar uma coisa que não é consultada com a sociedade? E como aprovar uma coisa que não tem estrutura para funcionar? Por que fazer ensino médio integrado ao técnico nas outras escolas se a gente já tem uma fórmula que dá certo? Que são os institutos federais? Por que não apoiar os institutos federais para que eles possam divulgar mais os cursos, ter mais estrutura para apoiar os cursos, porque a gente está sofrendo corte de gastos. E nas escolas em geral, como é que você vai fazer toda essa reforma se você não tem dinheiro para pagar os professores, a formação dos professores, para melhorar a estrutura, porque curso técnico precisa de laboratório, precisa de material especializado. Então o governo não pode fazer uma reforma dessa sem antes consultar a sociedade, sem ter estrutura e impondo dessa forma, porque isso não é governo democrático. Eu acredito que tem, assim, alguns poucos aspectos positivos, mas os negativos pesam mais. Na questão, iniciando pela carga horária, de passar, porque é 800 horas por ano, vai passar a ser 1.400. Isso implica ensino integral para todas as escolas. E aqui no Instituto Federal, começou o ensino integral no ano de 2015, que foi o ano que eu entrei. E daí já nós podemos perceber que a escola não tinha a estrutura necessária para comportar os alunos de tempo integral. Imagina as escolas públicas, que não são federais e que a gente sabe que vem menos verba para essas escolas e eles não têm estrutura nenhuma para receber esses alunos. Um assunto tem gerado polêmica entre professores, alunos e diretores das escolas do Brasil afora. São as propostas do governo para o chamado novo ensino médio. Lucas, qual a tua opinião sobre essas novas regras do ensino médio, a proposta do governo? Eu creio que foi muito mal imposta pelo governo federal, pois uma pessoa que entra no ensino médio, normalmente com 15 anos, não consegue ainda ter uma base do que quer fazer da vida, pois é bastante complicado, ainda mais na cidade. Se até para mim hoje, para uma boa parte dos meus amigos, é complicado, pois a pressão para o adolescente hoje em dia é muito maior do que se diria antigamente, pois a faculdade, trabalho, concurso, a própria pressão familiar atrapalha bastante na decisão
do que o aluno, como estudante, pretende fazer na sua carreira profissional. Esqueceram o significado do ensino médio em si. O ensino médio é a formação crítica do aluno, é a formação do cidadão. Como eu vou formar o cidadão querendo que do fundamental ele já tenha a ideia do que ele vai querer, qual vai ser a participação dele social, profissional e como ele vai seguir a educação dele. Então temos que rever os conceitos, não temos que mudar apenas o ensino médio, sim mudar a base, porque o erro não está só aqui, o erro está na base. Tudo que nós temos é o que foi construído, é tudo aquilo que nós tivemos da educação e a maioria das pessoas que vai enfrentar o ensino médio integral sempre veio de escola pública. Então você vai ter um grande choque de ideias, um grande choque, vão se contrariar nisso. Então eu acredito que pode ocorrer, mas se ocorrer uma mudança anteriormente na base e também uma questão de infraestrutura, investimento e também políticas de educação que sirvam de verdade. Eu acredito que nenhum cidadão vai gostar se o governo impôsse uma reforma na sua casa sem sua autorização. É a mesma forma que está acontecendo na nossa república hoje. O governo quer aplicar uma reforma sem antes consultar a sociedade. E lá na propaganda bonitinho ele fala que mais de 80% já aprova essa reforma. Mas como aprovar uma coisa que não é consultada com a sociedade? E como aprovar uma coisa que não tem estrutura para funcionar? Por que fazer ensino médio integrado ao técnico nas outras escolas se a gente já tem uma fórmula que dá certo? Que são os institutos federais? Por que não apoiar os institutos federais para que eles possam divulgar mais os cursos, ter mais estrutura para apoiar os cursos, porque a gente está sofrendo corte de gastos. E nas escolas em geral, como é que você vai fazer toda essa reforma se você não tem dinheiro para pagar os professores, a formação dos professores, para melhorar a estrutura, porque curso técnico precisa de laboratório, precisa de material especializado. Então o governo não pode fazer uma reforma dessa sem antes consultar a sociedade, sem ter estrutura e impondo dessa forma, porque isso não é governo democrático. Eu acredito que tem, assim, alguns poucos aspectos positivos, mas os negativos pesam mais. Na questão, iniciando pela carga horária, de passar, porque 800 horas por ano, vai passar a ser 1.400. Isso implica ensino integral para todas as escolas. E aqui no Instituto Federal, começou o ensino integral no ano de 2015, que foi o ano que eu entrei. E daí já nós podemos perceber que a escola não tinha a estrutura necessária para comportar os alunos de tempo integral. Imagina as escolas públicas, que não são federais e que a gente sabe que vem menos verba para essas escolas e eles não têm estrutura nenhuma para receber esses alunos.